queria, em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade, porque é com muito gosto que faço a apresentação deste livro e quem teve ocasião de ler o prefácio sabe até que ponto eu considero que as questões nele levantadas são centrais na vida política portuguesa. Aliás, nós vivemos numa situação de completo absurdo. A questão talvez mais importante da nossa existência como nação ou como país não é discutível. Quer dizer, um tabu, que é se há coisa na vida política portuguesa que é objetivamente um tabu, é aquilo que permite que um número significativo de pessoas fiquem indiferentes quando o nosso antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros classificou o seu próprio país de protetorado. Como eu presumo que ele tenha uma ideia do que significa ser um protetorado, colocou-nos ao nível da Argélia francesa, da Bechuanalândia, das Ilhas Fiji, da Somalilândia, dos protetorados criados num período imediatamente posterior à Primeira Guerra Mundial. E de facto, o que me impressiona, quer dizer, impressionam-me duas coisas. Impressiona-me que esta classificação possa ser feita por quem, em princípio, representa o país no exterior, e impressiona-me a enorme diferença em relação a esta autoclassificação. Quer dizer, como é possível que os portugueses aceitem que o seu país, sem ser vencido militarmente, sem ter havido qualquer cedência formal de soberania através de um referendo ou através de uma votação na Assembleia, que aliás seria inconstitucional, mas enfim, sem qualquer ato que não seja uma sucessão de acordos intergovernamentais no âmbito da União Europeia, aceite considerar-se a si próprio como um país dependente e não soberano. Claro que depois há uma fórmula, a chamada soberania financeira, mas nós não estamos a falar de uma soberania financeira, porque quando essa soberania financeira atinge o poder e a autoridade de um Parlamento decidir sobre o orçamento, nós estamos perante aquilo que é o núcleo central do poder numa democracia, que é a possibilidade de os Parlamentos decidirem o orçamento do seu próprio país. Sem isso, este é aliás um motivo próximo, como sabem, da Revolução Americana, No Taxation Without Representation, em que exatamente os revoltosos colonos americanos que se revoltaram contra a Inglaterra revoltaram-se por ser o Parlamento inglês a decidir sobre os impostos que pagavam os colonos americanos e, de um certo ponto de vista, acabaram por associar de uma forma muito certeira, do ponto de vista democrático, aquilo que é a autoridade máxima de um Parlamento, que é exatamente fazer o orçamento. A aceitação de que o nosso orçamento passa a ter uma espécie de visto em Bruxelas, de que há uma espécie de inspeções periódicas sobre o cumprimento do orçamento e os seus objetivos, que há uma espécie de droit de regard que vai muito para além do diplomático do droit de regard, que é de facto um direito de interferência sobre todo o conjunto daquilo que são as funções fundamentais de soberania. A aceitação destes factos significa que alguma coisa está terrivelmente mal em Portugal. E estamos neste momento em eleições europeias, em que este livro e o debate deste livro deviam ser o centro do debate europeu e, para além, evidentemente, do problema destas eleições terem uma forte componente política interna e, portanto, inevitavelmente ser sobre o estado do país, a verdade é que quando se chega à discussão sobre a Europa, é uma discussão entre europeístas que são uns mais e outros menos. Ou seja, não há candidaturas entre as principais candidaturas no plano político que efetivamente levantem a questão da situação atual da União Europeia, a situação de Portugal na União Europeia e a deriva antidemocrática da União Europeia, que é evidente em muitos aspectos dos dias de hoje. Ela começou, e eu aqui gostaria de fazer essa referência, até pelo facto do Vasco da Moura ter morrido há muito pouco tempo. A verdade é que houve 2 deputados portugueses que não votaram os artigos que punham em causa a independência e soberania nacional da Constituição Europeia. Fui eu e o Vasco da Moura. E desse ponto de vista, imediatamente fomos sujeitos a uma espécie de inquérito na PPE, porque não era possível tomar essa decisão de haver alguma coisa de estranho no comportamento, neste caso, de 2 deputados europeus, sobre o funcionamento. E nós assistimos exatamente ao início deste processo, cujo desenvolvimento é evidente. A Constituição Europeia foi o primeiro ato, dirigida por um antigo presidente francês,
que nunca respondia às objeções que lhe eram colocadas na condução das sessões, desligava ostensivamente o microfone, o que fazia com que os membros da assistência mais ativos o interpelassem diretamente em francês, para não haver, e com alguma fúria, para não haver esse efeito. E subitamente 60 e tal partidos, representando um conjunto de países, nunca fizeram uma votação para decidir os artigos da Constituição Europeia. Enredaram-se em muitas discussões muito significativas, vistas hoje à distância, mas verdadeiramente não há um processo democrático de criação da Constituição Europeia. Claro que de vez em quando embarcavam numa questão complicada. Por exemplo, na circunstância de haver Estados europeus em que não há separação entre a Igreja e o Estado. O caso do Reino Unido, o caso da Dinamarca, o caso da Grécia. E subitamente as coisas empancavam ali. As feministas fizeram empancar o texto por causa do problema do acesso das mulheres ao Monte Athos, na Grécia, na medida em que, supostamente, nos mosteiros do Monte Athos só pode haver personalidades do sexo masculino, incluindo os animais. Não sei muito bem como é que eles fazem a verificação de alguns animais, mas a verdade é que, ao que a Grécia, confrontada com esse problema, argumentou que o tratado que permitia a autonomia dos mosteiros vinha do Império Bizantino e os mosteiros eram autocéfalos, portanto tinham direito ao autogoverno e, desse ponto de vista, a legislação da União Europeia, nesse aspecto, não se aplicava aos mosteiros do Monte Athos. Mas em cada momento em que se encontrava uma destas questões, e elas foram várias, nós vemos até que ponto grande parte dos problemas europeus estão debaixo do tapete. Esta do Monte Athos não é mais importante, mas quando, por exemplo, os deputados alemães votaram contra a entrada da República Checa na União Europeia por causa dos decretos Benes nos soberanos. Quando há problemas, por exemplo, com o exercício livre do uso da língua alemã em certas áreas da Polónia, ou quando em certas zonas dos países bálticos há limitações às minorias, que em alguns casos são praticamente maiorias russas, ou quando um conjunto de problemas no conjunto da Europa, a situação das terras no sul da Dinamarca, muitos deles resultado da Segunda Guerra Mundial, e portanto que nunca foram verdadeiramente resolvidos da Segunda Guerra Mundial, foram cuidadosamente escondidos. Quando a Constituição veio à luz do dia, como sabem, foi chumbada na Holanda e na França através de uma figura mítica que também nos deve refletir sobre o que foi o canalizador polaco. Subitamente o canalizador polaco, ou seja, o receio de que a competição em certas profissões, evidentemente é um símbolo, o canalizador polaco, em certas profissões pudesse pôr em causa o trabalho dos franceses. Embora a gente sistematicamente nos expressos ingleses, nas discussões europeias, os ingleses sabem muito mais sobre a Europa que a maioria dos outros países da União Europeia. E nas atuais eleições europeias, quem quiser perceber quais são as questões de fundo que dizem respeito à liberdade, democracia, características do projeto europeu, igualdade entre as nações, projeto inicial de Jean Monnet, de Gasperi e os outros, deve ver os debates ingleses. São os únicos em que estas questões são claramente levantadas. Em grande parte porque o conflito é entre os partidos mais europeístas, que não é o caso deste Partido Conservador, o Nick Clegg é o principal debatente, e um partido que se arrisca a ganhar as eleições inglesas e que é anti-europeu em muitos aspectos, que é o UKIP do Nigel Farage. E, portanto, nós estamos a leste. E este livro não está a leste. Este livro, pelo contrário, está bem cá dentro. As questões que ele levanta, eu deixo a questão do euro e a questão económica, pela qual não tenho competência, de parte, porque este livro faz exatamente um upgrade dos problemas que até agora João Pedro Donald tinha habitualmente tratado, que é faz um upgrade político, ou seja, é um livro inteiramente sobre a questão política. E sobre a questão política, sobre aquilo que ele refere como uma deriva antidemocrática na União Europeia e com que eu inteiramente concordo. Quantos primeiros ministros de Itália nos últimos tempos nunca foram votados? É que nós temos que ver um pouco esta questão. Quer dizer, o último foi Berlusconi. Na verdade, os outros a seguir, nenhum deles foi votado diretamente. A começar pelo Monti e pelos outros. Como é que a constituição de governos em países como a Grécia, mesmo a próxima situação da França,
a situação portuguesa, espanhola, grega e irlandesa, como é óbvio, em todos estes casos, nós encontramos uma instância de poder que interfere no processo político corrente desses países, sem qualquer espécie de legitimação democrática em decisões de fundo. É suposto nós sabermos amanhã, ou depois, ou daqui a uma semana, se vamos ter plano cautelar ou, entre aspas, saída limpa. Quer dizer, seja uma fórmula, seja outra, ela vai condicionar a vida política portuguesa nos próximos 10, 15, 20 anos, se não mais. Não há nenhum verdadeiro debate democrático sobre essa solução. Não há sequer a hipótese de ela ser colocada em referendo ou ser colocada em qualquer espécie de consulta na Assembleia da República, e esse debate é também ajudado pela circunstância que as posições europeias do PSD e do PS não são de todo distintas. São, pelo contrário, muito semelhantes. E por isso não há verdadeira escolha neste sentido e não há verdadeiro debate. Isto é muito preocupante, porque o projeto europeu, que aliás é de origem americana, os europeus não gostam de dizer isso, mas veio com os americanos da administração Roosevelt, com o Jean Monnet, que tinha um plano para impedir que a Europa fosse comunista. Era a combinação do plano Marshall com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e, portanto, a tentativa de evitar os fatores tradicionais de guerra na Europa. A competição pelas matérias-primas, pela indústria pesada, e esse projeto, os americanos trouxeram vários projetos, trouxeram na África, a Itália, ainda diretamente de Nova Iorque, para tomar conta do sul de Itália e permitir que não houvesse desmandos depois da queda do Mussolini. Trouxeram os capos da máfia de Nova Iorque e trouxeram esse projeto. Esse projeto tem um núcleo que é que lhe permite o sucesso, e é ele que está posto em causa nos dias de hoje. E esse núcleo era a igualdade das nações. Era um projeto que combinava duas coisas: uma enorme prudência. E enorme prudência porquê? Porque homens como Jean Monnet conheciam bem a história europeia e sabiam que não era possível fazer aqui uns Estados Unidos da Europa copiar os Estados Unidos da América. Sabiam que as nações têm um longo historial de identidade, de soberania, de conflitos e, portanto, qualquer processo na Europa tinha que ser necessariamente lento. Quando as coisas começaram a correr mal, depois da queda do Muro de Berlim, quando se começou a perceber o preço que se iria pagar pela conversão do leste europeu, subitamente deixou de haver consciência social na Europa, deixou de haver coesão social e passou a ser substituído por um processo cada vez mais maioritário. Ora, o projeto de Monnet era dos pequenos passos, mas tinha um elemento fundamental. Era que o Luxemburgo era igual à Alemanha. Isso era um elemento básico, até também porque ele sabia a história europeia. E, portanto, claro que o Luxemburgo não é igual à Alemanha. O Luxemburgo sabe que não é igual à Alemanha e a Alemanha sabe que o Luxemburgo não é igual à Alemanha. Mas a verdade é que a igualdade virtual que estava impressa no projeto europeu desde o primeiro minuto, entre as nações que dele faziam parte, era um elemento fundamental para garantir que houvesse uma coesão de interesse comum. O que significava, evidentemente, que a Constituição Europeia tinha que ser lenta. Tinha que ser lenta. E ela, num certo sentido, foi lenta. A uma certa altura, quando as coisas começaram a correr mal, acelerou ao torto. E essa aceleração, desde a Constituição Europeia até aos dias de hoje, alterou completamente o caráter da União Europeia. Ela nem é verdadeiramente um projeto geopolítico, como os americanos queriam que fosse. Os americanos não percebem a União Europeia, mas querem, no fundo, que ela ajude a integrar os países que eles querem integrar na NATO. A NATO, para eles, é que conta, e é por isso, por exemplo, que sempre pressionaram a entrada da Turquia, da mesma maneira que admitiram os países bálticos na NATO, e admitiram um conjunto de países que eram da antiga. Os americanos veem o projeto europeu, essencialmente do ponto de vista geopolítico. A Europa, nem uma coisa nem outra. Deixou de pensar sobre as fronteiras. Onde é que são as fronteiras da União Europeia? Onde é que ela para? Na Federação Russa? E se a Federação Russa pedir para entrar na União Europeia? Onde é que ela para? Na Turquia? A Turquia cometeu-se um enorme crime, que é prometeu-se aos turcos a entrada na União Europeia e tirou-se-lhes do tapete, e por isso o recrudescimento de uma política islamista mais radical na Turquia é, em grande parte, resultado da política europeia. Qual é a posição da Europa geoestratégica em relação à sua área tradicional de influência, ao Levante, Palestina, Israel, o Norte da África,
áreas que são tradicionalmente históricas na influência europeia? Nenhuma. Somos o principal contribuinte líquido para a autoridade palestiniana, mas quando há alguma coisa a sério são os americanos que têm que passar. São os americanos que são confiáveis dos dois lados, do lado israelita e confiáveis do lado palestiniano. É patético ver, eu assisti a alguns, é patético ver a reunião com o representante da União Europeia, quer dizer, não tem efetivamente nenhum papel. Havia o problema do telefone, porque Kissinger queria telefonar para a Europa, arranjaram um telefone, o seu Solana, e depois arranjaram a baronesa, que evidentemente o que faz a nível europeu é aquilo que, de modo geral, se faz com a burocracia europeia, que é aquilo que realmente vai rapidamente é a criação de um serviço diplomático europeu, com funcionários próprios, estruturas próprias, isso corre depressa. Há um elemento que nós em Portugal também conhecemos mal, que é a burocracia europeia. Porque não é apenas um problema de uma deriva identitária entre as nações, principalmente com o caso alemão, porque a Alemanha, que da Segunda Guerra Mundial nunca pagou reparações de guerra, a não ser através da forma de ser contribuinte líquido da União. Efetivamente, essa foi a forma das suas reparações de guerra. É evidente, com o fim do muro de Berlim e com a unificação alemã, mais cedo ou mais tarde, é óbvio que a Alemanha não estaria disposta a continuar a pagar as reparações de guerra, mas, pelo contrário, é ter uma política ativa de controle dos negócios europeus, projetando muitas das posições políticas alemãs sobre o conjunto da Europa. O livro do João Ferreira do Amaral é sobre estas questões e sobre como Portugal, efetivamente, neste contexto, está destinado a assinar de cruz. Neste contexto, assina de cruz. E assina muito de cruz. Assina muito de cruz por várias razões. Primeiro, que nós não sabemos verdadeiramente o que se passa nas negociações. Eu, por exemplo, gostava de saber se havia atas das reuniões com a Troika, é um elemento fundamental. É um elemento fundamental. Ninguém se pergunta sobre estas coisas. Quer dizer, sabemos que os membros da Troika usavam o computador do Ministro das Finanças para comunicar coisas. Portanto, alguma coisa certamente passou pelo computador do Ministro das Finanças, porque foi identificada a origem da correspondência. Mas nós não sabemos efetivamente qual é o conteúdo das conversações. Nós não sabemos que medidas foram propostas pela Troika ou foram propostas pelo governo português. Nós não sabemos verdadeiramente como é que foi feito o debate, porque não há traço em papel, um elemento fundamental de uma democracia moderna, em papel ou eletrónico, controlável e escrutinável. Portanto, efetivamente, nós não sabemos verdadeiramente, praticamente nada, sobre o que acontece nos últimos anos a nível europeu, e isso é um dos aspectos pelos quais o povo português, de facto, é afastado do escrutínio genuíno das questões europeias. Não pensem que no Reino Unido isto era possível. Não era. Quem conhece a vida política no Reino Unido sabe que isto não é possível. Mas a verdade é que nós não sabemos o que se passa. Não sabemos que papel tem o Governo, que papel tem a Troika, que papel tem a União Europeia. Sabemos pouco sobre o que se passa a nível europeu. Sabemos que os ministros das Finanças, de modo geral, são ativos, mas sabemos também que o Primeiro-Ministro é particularmente inativo. Pode-se ver outras dificuldades, não se sabia à vontade, isto, mas a verdade é que se saiba é quase tudo decidido a nível da China. Este livro, ao chamar a atenção para esta deriva antidemocrática e o custo que ela terá para países como Portugal, em que o projeto europeu, depois de ter sido aceito com uma considerável unanimidade, exatamente porque ele tinha na sua essência um elemento político. Quando Teixeira, Manuel Soares, Machete e outros fizeram o pedido, a razão principal era garantir o funcionamento da democracia portuguesa. Era garantir que Portugal, na questão europeia, estivesse do lado certo. Portanto, as razões políticas foram fundamentais na decisão inicial e têm todo o sentido de terem sido. Nós próprios estávamos numa decisão política ainda relativamente flutuante. Mas com o tempo, a relação com a União Europeia tornou-se muito pouco séria. E é por isso que este livro seria importante levar ao debate das eleições europeias. Não vai dar. Vai ser difícil, porque os debates são muito controlados e, portanto, vão ser feitos única e simplesmente nuances das mesmas posições, como se fosse um debate a sério. E isso é, mais uma vez, um momento em que os portugueses
de uma forma ou de outra, vão ser afastados da capacidade de decidir sobre as questões. E eu temo que se institucionalize uma relação com a Europa subordinada, de inferioridade, de hierarquia, no pior sentido do termo, que nos garanta uma dia-a-dia mais ou menos medíocre e controlada, porque estes projetos são todos para 10 anos, 20 anos, 25 anos, porque é absurdo quem formula um projeto de democracia para 20 anos ou 25 anos, não faz ideia do que é a democracia, pela sua própria natureza, implica a mudança e, além disso, implica uma pobre reflexão sobre a história, porque a história mostra-nos que as surpresas, que a essência da sua natureza é a surpresa. Por muito que ela se faça no enquadramento que nós podemos prever, a essência é a surpresa. Há quantos? Há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, quem é que imaginava que pudesse haver tropas portuguesas no Afeganistão ou na Bósnia? Ninguém. Portanto, há um elemento. Mas a retórica sobre o futuro é uma retórica sobre o presente. Na verdade, as opções são sobre o presente. São sobre, não propriamente destinadas a garantir um futuro, mas a garantir recursos, distribuição de poder, distribuição de recursos no presente. Bom, o resto do livro vale a pena lê-lo, sob todos os pontos de vista, mas eu gostava que ele fosse lido de um ponto de vista que partilho inteiramente com o autor, que é da urgência. Da urgência. Eu não quero que o meu país fique institucionalmente um protetorado. Fique um país dependente de decisões tomadas na Alemanha. Ou na Alemanha, na França, ou na Alemanha, na Finlândia, ou seja lá por onde for. Porque, de facto, há uma coisa que nunca se pode esquecer. Os portugueses informados e com capacidade de escolha talvez preferissem passar pior do que têm passado, mas passarem pior livremente. E isso é uma lição que o 1640 nos ensina. Eu espero para ver quem é que vai ser defenestrado nesse dia magnífico, que faltam apenas 15 dias, porque a essência de 1640 é evidentemente o voo do Miguel Vasconcelos por uma janela, não sei se estava aberta ou estava fechada, e essa é, no fundo, a metáfora mais perigosa. A metáfora mais perigosa. E estas coisas costumam voltar-se contra a chambrerie dos seus modelos. Muito obrigado.